Oi, sabe quem sou? Pelos meus olhos, você se conecta ao mundo, vibra, se emociona, fica indignado. Eu sou a audaciosa câmera de TV e desta vez vou te guiar numa viagem cheia de surpresas. Pé na estrada. Vamos conhecer os museus brasileiros. Hoje vamos visitar o Museu de Valores do Banco Central do Brasil, que fica em Brasília, Distrito Federal, Setor Bancário Sul, quadra 3. Brasília, capital federal do Brasil, foi idealizada pelo urbanista Lúcio Costa e pelo arquiteto Oscar Niemeyer e inaugurada em 1960. A cidade é o centro das principais decisões políticas e econômicas do país. E é daqui que o Banco Central controla o dinheiro que move a nossa economia desde o tempo dos reis, que depois passou a se chamar Cruzeiro, depois Cruzeiro Novo, voltou a ser Cruzeiro, mudou para Cruzado, Cruzado Novo, Cruzeiro mais uma vez, depois Cruzeiro Real e enfim o Real. Ufa, fiquei sem fôlego. Dinheiro é o nome que se dá a qualquer espécie de moeda. E é sobre ele que vamos falar hoje. Com vocês, o Museu de Valores. Bem-vindo ao Museu de Valores do Banco Central. A história do nosso país passa pela história da nossa moeda, que é contada aqui. Olá, pessoal, estamos entrando. A Sala Curiosidade Monetária mostra várias curiosidades, né, como o nome já diz, ligadas ao dinheiro, coisas incomuns que não são vistas normalmente pelo dinheiro que a gente está acostumado a manusear. Aqui, por exemplo, a gente vê processos diferentes de impressão que foram utilizados antigamente, como a impressão litográfica, que era feita a partir de uma pedra, a xilográfica a partir da madeira, e já aqui a calcografia, que é utilizada atualmente sobre metal. E aqui a gente pode ver uma cédula alemã de uma crise econômica que eles tiveram depois da Primeira Guerra Mundial, e que ela valia 1 bilhão de marcos. O dinheiro desvalorizou tanto que para comprar um pão era preciso de 200 bilhões de marcos, ou seja, 200 notas como essa. Outra curiosidade são formatos incomuns. A gente costuma ver as cédulas retangulares, quase todos os países utilizam isso, mas já existiram também cédulas quadradas, como essa da Tailândia, cédulas pequenininhas. Ali a gente pode ver uma cédula bem pequenininha da Itália ao lado de uma cédula bem grande. O dinheiro, cascalho, gaita ou grana, como você preferir, foi uma das grandes invenções da humanidade. Na verdade, uma evolução. No início, praticava-se o escambo, ou troca de mercadorias. Mas nessa economia primitiva não existia a equivalência de valores. Com o tempo, algumas mercadorias eram mais procuradas que outras e viraram moedas-mercadorias. Porém, elas não permitiam o acúmulo de riquezas e foi aí que entrou o vil metal, a moeda, que começou a ser usada muito antes de Cristo em algumas regiões do mundo. Aqui nós temos umas moedas da China, até de antes de Cristo, ou um pouco depois de Cristo, com formatos de materiais, de instrumentos, objetos e instrumentos que eles usavam. Forma de um chapéu, de um machado, uma chave, um bote. Gente, nunca imaginei tantos formatos assim. Adorei! E aqui outros formatos já mais recentes de moedas quadrangulares, poligonais, quadradas, que a gente também não está muito familiarizado. Essa moeda muito grande, a necessidade de fabricar essa moeda foi o pagamento de uma dívida de pós-guerra que a Suécia teve que pagar a Dinamarca. Eles pagaram até um certo ponto com a prata, depois o estoque de prata deles termina e eles são obrigados então a cunhar num metal menos nobre. E aí o tamanho, então, teve que ser muito grande para ver essa compensação. Aqui moedas muito pequenininhas, que são submúltiplos de uma moeda chamada estáter. Essas moedas foram cunhadas na Fenícia e elas são as menorzinhas que a gente tem conhecimento. Quem aqui quer ficar rico?
Vocês querem saber de um jeito de ficar rico? Então todo mundo atrás dessa linha aqui, ó. Atrás, pra lá. Quem proclamou a independência do Brasil? Dom Pedro I. Esse cara aqui, certo? Certo. Tá com a mão assim? Ele foi quem proclamou a independência do Brasil, certo? Quando proclamou a independência, virou o imperador do Brasil. Ia ter uma missa, onde nessa missa ele iria ser coroado o imperador. E aí, ele sabia que iam pessoas muito importantes nessa missa. Sabe o que ele decidiu fazer? Não. Ele decidiu fazer um presente para dar para essas pessoas importantes que fossem à missa. E aí ele mandou a Casa da Moeda fazer uma moeda com o rosto dele para dar de presente a essas pessoas importantes. Só que a Casa da Moeda fez essa moeda e levou para ver se ele gostava. Só que ele não gostou. Sabe por quê? Porque ele se achou feio na moeda. Sabia disso? Aí ele mandou parar a fabricação dessa moeda. Essa moeda, como foi feito poucas delas, passou a ser a moeda mais valiosa do Brasil. Só foram feitas 64 delas. Das 64, apenas 16 a gente sabe onde estão. As outras 42 estão perdidas pelo Brasil. Então, o jeito de ficar rico é, se vocês acharem uma dessas 42 moedas, vocês podem trazer pra gente que a gente compra de vocês. Por R$500 mil. Só que, ó, tem que ser uma moeda igualzinha a essa daqui, ó. O nome dessa moeda é Peça da Coroação. É a moeda mais valiosa do Brasil. Quando os portugueses descobriram o Brasil, chegaram lotados de dinheiro na bagagem. Mas com os índios a moeda era outra. Os índios faziam uma troca com os portugueses. Em troca dos serviços de exploração do pau-brasil, eles recebiam utensílios interessantes para eles, ou enfeites, espelhos, cocares e alguns instrumentos. Então a gente pode considerar o pau-brasil como uma primeira mercadoria utilizada como troca. Essa antiga forma de negócios reinou no Brasil por quase 200 anos. Mas navegantes estrangeiros e piratas chegaram para mudar as coisas por aqui. A partir da União Ibérica, entre Portugal e Espanha, várias moedas de prata do comércio no Rio da Prata foram entrando no Brasil. Essas moedas espanholas fizeram grande parte do meio circulante brasileiro também. Os invasores holandeses, quando cercados pelos portugueses, que estavam tentando expulsá-los daqui, já no final desse período, eles necessitam de cunhar moedas para pagar fornecedores e as tropas. Então eles cunham moedas de prata e de ouro. E é a primeira vez que aparece o nome Brasil em alguma moeda que circulava aqui no Brasil. No final do século XVII, a falta de moeda em circulação começou a comprometer a economia. Foi aí que nasceu, na Bahia, a primeira Casa da Moeda do Brasil. Além das moedas de ouro, as moedas de prata, essa série de moedas de prata foram cunhadas nesse período, também para atender a colônia. E essas moedas, chamadas patacas, elas circularam por mais de 130 anos no Brasil. No auge da exploração do ouro no Brasil, o rei de Portugal cria mais uma Casa da Moeda no Brasil, que é a Casa da Moeda de Minas Gerais, que cunha as moedas mais bonitas e importantes de ouro no Brasil. Essa série, chamada Série dos Dobrões, a moeda de maior valor de R$20.000, ela pesava 53,78 gramas e foi a moeda de maior peso em ouro que circulou no mundo naquele período. Nesse mesmo reinado, acontece uma novidade. O rei manda cunhar moedas, onde aparece pela primeira vez a face do rei retratada na moeda. Essa série, chamada de Série dos Escudos, ela ficou conhecida como cara ou coroa. É daí que vem a expressão cara ou coroa, que usamos até hoje. Cara. Ganhei! Com a mudança de império para república, algumas medidas foram tomadas. E com isso, o país passa para uma nova fase na nossa história.
E de lá para cá, o Brasil teve 9 moedas diferentes. Só entre 1967 e 1994, o nosso dinheiro mudou de nome 7 vezes. A culpa foi da inflação. Do cruzeiro de 42 para o cruzeiro de 67, houve uma desvalorização de 1.000 no dinheiro. 1.000 cruzeiros equivale, então, a um cruzeiro novo. O padrão monetário volta a se chamar cruzeiro. No cruzeiro de 70, tem uma cédula que é bastante lembrada pelo brasileiro, que é a cédula do Barão, que é uma cédula que ficou bastante conhecida. Foi introduzido, então, em 86, o cruzado, uma nova desvalorização de 1.000 cruzeiros, equivalendo a um cruzado. Novamente, inflação, desvalorização, introduzido o cruzado novo em 89, com equivalência de 1.000 para 1. Em 90, o nosso padrão volta a se chamar cruzeiro e são emitidas cédulas nesse padrão, algumas carimbadas. Do cruzeiro de 90, nós vamos até 93, quando é introduzido o cruzeiro real, que foi, então, o nosso último padrão antes do real. O real foi lançado em 1994 e conseguiu controlar a inflação no país. A remarcação deu uma trégua e aposentaram as maquininhas. O assunto hoje é dinheiro, pessoal. Preparados? Vamos lá! O nosso dinheiro é fabricado pela Casa da Moeda, que fica no Rio de Janeiro. Mas aqui no museu, eles têm essa sala que conta todo o processo de fabricação. Temos nesse painel aqui uma matriz, a impressão feita dos dois lados, os pacotes já prontos para serem embalados E distribuídos. Mas para uma nota chegar na rua pode demorar até 3 anos. É o departamento do meio circulante que dá a cara do nosso dinheiro. E isso envolve decidir qual o tamanho, o material e o desenho. Eles pesquisam também os hábitos das pessoas. A intenção é chegar num produto final mais adequado. Essas aqui são as máquinas atualmente que estão produzindo a nossa moeda, são máquinas alemãs, tá, que produzem aproximadamente 700 moedas por minuto. O processo é de alta tecnologia. Eles utilizam papéis e tintas especiais para as notas. E cobre e bronze para as moedas. E para tornar tudo mais seguro, são aplicados diversos itens de segurança. Nada de moleza para os possíveis falsificadores. Por sinal, é a Casa da Moeda que fabrica tudo que corre risco de ser falsificado. Por exemplo... Passaporte, identidade, diplomas, tá, dinheiro para outros países, ingressos de futebol. Então tudo isso é produzido pela Casa da Moeda. O Banco Central recebe diariamente grandes quantidades de notas estragadas, como estas. É o único que pode fazer a destruição do dinheiro. Deixar dinheiro danificado circulando por aí não é nada legal para a imagem do nosso país. Nós temos também uma biblioteca especializada, onde nós temos livros, publicações a respeito da numismática, que é a ciência que estuda a moeda, a história da moeda e seus diferentes detalhes. Temos, por exemplo, publicações como essa aqui, que é um catálogo descritivo dos 960 réis da Casa da Moeda da Bahia. 960 réis, que corresponde ao famoso patacão. O patacão tinha esse nome por ter o valor equivalente a 3 patacas. Temos aqui então uma máquina de cunhar moeda. É uma máquina de 1937, tá, de procedência alemã. Ela veio para o Brasil então cunhar nossas moedinhas. A produção dela foi de 1937 até 1973. Ela cunha 110 moedas por minuto e o peso dela é de 5.200 quilos. Nós aqui no nosso museu, cada visitante ganha uma medalhinha feita por essa... Fica em Brasília, no setor bancário sul, quadra 3. Anota aí para não esquecer.
Tchau, pessoal! Até o próximo museu! Os museus são conceitos e práticas em metamorfose. Os museus são casas que guardam e apresentam sonhos, Sentimentos, pensamentos e intuições que ganham corpo através de imagens, cores, sons e formas. Os museus são pontes, portas e janelas Que ligam e desligam mundos, tempos, culturas e pessoas diferentes.